Começa agora o debate Eleições 2020 com os candidatos à Prefeitura de São Vicente. As regras para esse debate foram estabelecidas em reunião com os representantes dos candidatos. Conosco está o Conselho de Advogados, que responderá prontamente caso haja alguma solicitação de direito de resposta. Este conselho é composto pelo Dr. Rogério Braz Merrana, Dr. Vitor Vitório do Espírito Santo e Dr. Luiz Fernando Afonso. O pedido de direito de resposta só poderá ser solicitado pelo candidato. Ele deverá levantar a mão em direção ao comitê estabelecido no momento que se sentir ofendido. Assim que o pedido for julgado pela comissão, nós daremos o direito de resposta, que poderá ter de 30 segundos a 1 minuto e meio, dependendo da gravidade da ofensa. O candidato pode também aproveitar o seu momento de réplica ou tréplica para rebater. Apresentamos os candidatos por ordem alfabética, conforme registro na Justiça Eleitoral. Primeiramente, o candidato Caio Amado, do Podemos. Caio Amado, 29 anos, é candidato à Prefeitura de São Vicente pela coligação Esperança da Mudança, Podemos, DEM, Avante. Em 2016 ficou em segundo lugar na disputa para a Prefeitura e em 2018 disputou como candidato a deputado federal, mas não se elegeu porque a coligação não atingiu o quociente eleitoral. Servidor público concursado e aprovado em primeiro lugar. Formação: gestor de políticas públicas formado na USP. Funcionário público aprovado em primeiro lugar. Gestor público formado em pós-graduação avançada do INSPER, cientista político formado na FESP São Paulo. Estudou ética e integridade nos governos na Universidade de Oxford, Inglaterra. Fez intercâmbio no governo dos Estados Unidos, International Visitor Leadership Program. Membro da Rede de Lideranças do Renova BR. Membro da Rede de Lideranças da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, RAPS. E agora a candidata Solange Freitas, do PSDB. Solange Freitas, candidata à Prefeitura de São Vicente pelo PSDB. Atualmente, a jornalista está cursando o último ano de Direito, fazendo o trabalho de conclusão de curso, TCC. Ela nasceu em Santos, no litoral paulista, e após o casamento passou a morar em São Vicente. Conquistou no último ano do curso de jornalismo o primeiro emprego na TV Litoral, que depois se tornou TV Santa Cecília, onde exerceu todas as funções numa emissora de televisão. TV Brasil, SBT, passou pela Band Litoral, Tri TV e em seguida foi para a TV Tribuna, afiliada da Rede Globo na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Trabalhou também na Rádio Jovem Pan, onde foi produtora e apresentadora de um programa jornalístico. Como repórter da TV Tribuna, participou de muitas coberturas jornalísticas da região. Formação: magistério, faculdade de jornalismo e cursando o último ano de Direito. E a partir de agora, cada candidato terá 2 minutos para suas saudações iniciais. Quem começa, então, de acordo com a ordem alfabética, é o candidato Caio Amado, do Podemos. 2 minutos, candidato. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês, entrando aí nessa sua sala, na sua TV essa noite, para que a gente possa conversar sobre propostas para a nossa São Vicente. Eu sou Caio Amado, sou um vicentino dessa terra, que me preparei para ser prefeito de São Vicente. Estou aqui pronto para que a gente possa, nesse segundo turno, convencer as pessoas, falar com os indecisos, falar com todo mundo que São Vicente ainda tem jeito, que aqui ainda nasce flor e que a gente tem a oportunidade de fazer essa cidade crescer. Tem que ser agora. Mas eu quero também falar que esse primeiro turno foi, enfim, tomado por uma fragilidade, de dificuldade de discutir propostas. A gente não conseguiu avançar para o debate de propostas. Nós temos 360 mil vicentinos esperando que a gente discuta ideias para a cidade e que a gente possa, nesse segundo turno, falar em torno disso. Quero também fazer um gesto de trégua e solidariedade, porque eu entendo que não faz sentido algum esses últimos dias de ataques entre apoiadores. Então, tanto apoiadores meus, quanto apoiadores da Solange, enfim, gente, não vamos entrar nesse tipo de ataque, não vamos reduzir o debate que num primeiro turno já foi tão carregado, a cidade não precisa disso. Não vamos trabalhar com fake news, vamos trabalhar no caminho do bem, respeitando a pessoa que está do outro lado. Somos adversários sim, mas eu tenho certeza que aqui o nosso objetivo é discutir um projeto de cidade. Então, de antemão, eu já deixo claro essa postura, convoco amplos apoiadores, com o máximo respeito, para que a gente possa fazer um bom debate em torno de São Vicente. É a cidade que tem que estar no foco, esse é o meu objetivo. E deixo aqui uma saudação a todos para que a gente possa fazer essa cidade crescer.
Deus abençoe. Muito obrigado. O senhor ainda tem 6 segundos, candidato? Só agradecer mesmo. Muito obrigado e boa noite. Seguindo a nossa ordem, agora as saudações iniciais da candidata do PSDB, Solange Freitas. 2 minutos, candidata. Boa noite a todos, boa noite Roberta, boa noite candidata, é um prazer estar aqui, aliás trabalhei aqui nessa emissora durante 7 anos e fui muito feliz aqui como jornalista também. Eu quero primeiramente agradecer os 67.558 votos que eu tive nesse primeiro turno e que me deixou em primeiro lugar nessa disputa no segundo turno. Mas eu agradeço a toda a população de São Vicente, porque a gente estando lá como prefeita da cidade, nós vamos governar para todos. Então, quando a eleição acabar, eu acho que o confronto acaba e esse enfrentamento tem que ser político, nas ideias, e eu até agradeço o candidato Caio Amado de pedir essa trégua, porque nas redes sociais, nos últimos dias, não foi fácil. Tiveram muitos ataques à minha condição de mulher e até ao meu vício, junto do conselho, por ele ser negro. E isso não leva a nada. São os ataques que só deixam a gente ainda mais triste, ainda mais depois do que eu passei nos últimos dias. Na quarta-feira passada, sofrendo aquele atentado e depois no sábado à noite, antes das eleições, uma tentativa de fazer com que eu fosse culpada pelo meu próprio atentado. Graças a Deus, a polícia fez um bom trabalho e descobriu que o atirador que se entregou na delegacia não era o atirador, era fake, era uma tentativa de me incriminar e até por isso a Justiça Eleitoral pediu que a Polícia Federal investigue crime eleitoral. Mas eu estou feliz com essa trégua, eu acho que hoje nós temos um espaço muito bom para falar das nossas propostas. Eu, assim como era repórter, iria para as ruas, pretendo ser uma prefeita das ruas, levar toda a experiência que a gente tem nesses 30 anos de jornalismo, acompanhando os prefeitos, como resolviam ou não resolviam os problemas, indo até onde tem os problemas e junto com uma equipe técnica, só pessoas técnicas no nosso governo, eu acho que essa experiência que a gente está trazendo aqui para a cidade, para governar São Vicente. Obrigada e boa noite. E nesta rodada, candidato pergunta a candidato. Atenção às regras. É sorteado o nome do candidato que faz a pergunta e, na sequência, sorteado o tema. O candidato que faz a pergunta tem 1 minuto. O candidato que responde, 2 minutos. Réplica, 1 minuto. Tréplica, 1 minuto. Serão sorteados 2 temas dentre educação, Covid-19, pandemia, saúde, transporte e segurança. Vamos sortear então o candidato que vai fazer a primeira pergunta. Candidato sorteado, Caio Amado. Agora a gente sorteia o tema. O tema é saúde. Candidato, 1 minuto para sua pergunta. Candidata Solange, do PSDB. O governo de São Paulo, que é do PSDB, né, o seu partido, ele destina anualmente para a saúde dos paulistas, né, do estado, um valor per capita de R$ 473. Para o município de Santos, esse valor chega a R$ 525 per capita, por pessoa, para quem está aí de casa entender. A senhora, como candidata e repórter bastante atuante, que a gente pode acompanhar, a senhora saberia dizer qual é o valor por pessoa que é destinado para São Vicente? Candidata, 2 minutos para sua resposta. Candidato Caio Amado, boa noite. Olha, a questão da saúde em cidade de São Vicente, em qualquer outra cidade, ela é de responsabilidade maior do governo federal. E o Estado ajuda nas médias complexidades também. Em relação a valores, né, o senhor disse que é um valor maior para a cidade de Santos e pergunta sobre a cidade de São Vicente. Eu acho que a importância que está é no que o Estado realmente ajuda a cidade de São Vicente e não em relação à per capita, mas sim ao geral. A atual administração diz que o governo do estado não ajuda São Vicente em relação à saúde, mas ajudou muito e ajuda em vários programas. Com relação ao ataque do Covid-19, São Vicente recebeu 9 milhões de reais para o hospital de campanha e, infelizmente, esse dinheiro não foi repassado para a UES, que estava fazendo esse trabalho. Em relação à saúde, de uma forma geral,
A São Vicente tem muitos problemas e não é por causa do governo do estado, não é por causa de repasses do governo do estado, porque São Vicente tem uma má gestão, administração em relação à questão da saúde. O que eu posso dizer para o senhor, Caio Amado, se eu queria tentar pegar numa pegadinha por causa de números, é que São Vicente hoje está numa situação complicada em relação à saúde. O prefeito não consegue nem colocar médicos suficientes nas unidades e aí acabou construindo 2 prontos-socorros. E não tem as verbas necessárias para esses prontos-socorros. Nós já entramos em contato com o governo do estado e pedimos já um custeio para que esses prontos-socorros funcionem. E nós já temos, o governo do estado, a garantia de que ele vai passar o custeio para que a gente reabra esses 2 prontos-socorros, mas de uma outra maneira, como se fosse uma extensão dos hospitais que já funcionam. Candidato Caio Amado, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Solange, não são números, são vidas. Esse é o ponto. A cidade de São Vicente recebe por pessoa R$ 57 do governo do estado. A gente está falando de Santos com 525 por pessoa. Da média, estado, vou repetir, R$ 473. São Vicente é R$ 57. Essa é a realidade. Não são números, são vidas. O estado de São Paulo, ele destina, por exemplo, que o governo PSDB subsidia o Hospital dos Estivadores em Santos, o Hospital Irmã Dulce em Praia Grande. Ele auxiliou o hospital, um grande investimento no Hospital de Itanhaém. Quando o governo federal, vou contar um pouco da história da cidade para você, quando o governo federal decidiu fazer aqui, insistir num hospital regional, o que a gente viu foi o governo do estado atravancar. A gente não entende porque o investimento e o custeio não foi realizado, se havia possibilidade de ter em São Vicente. A gente defende isso, a gente defende o diálogo. Muito obrigada, candidato. Seu tempo esgotou. Agora, a candidata Solange, 1 minuto para a tréplica. Caio Amado tem razão, não são números que importam, são vidas. E essas vidas a gente lida trazendo recursos para a cidade, mas indo atrás. Como eu falei, tem 2 prontos-socorros novinhos construídos e a prefeitura já está pagando R$250 mil por mês nos aluguéis desses 2 prontos-socorros. A gente tem que fazer alguma coisa. E eu já estou fazendo, mesmo nem estando lá na prefeitura, já consegui do governo do estado a garantia do custeio para esses prontos-socorros. E de que maneira a gente vai fazer isso? Nós vamos construir como se fosse uma extensão do CREI na área insular e como uma extensão do hospital que já tem na área continental. Então, dessa maneira é que a gente consegue fazer a coisa andar na saúde. Não importam os números, importa a gente ir atrás. São vidas, Caio Amado, como você mesmo falou, são vidas e a gente vai atrás dos recursos. Eu não fico pegando os numerozinhos, não. Eu vou atrás do que a gente precisa para a cidade de São Vicente. Muito obrigada, candidata. Vamos sortear agora o candidato que vai fazer, então, a segunda pergunta. A segunda pergunta, ela é feita por Solange Freitas. E agora a gente pega aqui o tema Covid-19, pandemia. 1 minuto, candidato. Bom, nós vimos que São Vicente, infelizmente, hoje só tem 9 leitos reservados para o Covid. Tinha o hospital de campanha, mas infelizmente o prefeito fechou e ainda nem pagou o dinheiro que usou gastando ali na campanha, durante o processo todo de campanha. E a gente sabe que ainda tem muitos casos de Covid-19, muita gente ainda morrendo da doença. Eu queria perguntar ao Caio Amado como ele vai fazer para esse combate do Covid-19, já que já se fala até na possibilidade de uma nova onda da doença. Pretende fechar comércio? De que maneira o senhor pretende combater o Covid-19? A senhora ainda tem 20 segundos, quer utilizar? Não, tá bom. Ok, então agora o candidato Caio Amado tem 2 minutos para a resposta. Eu não vou falar como eu vou fazer, eu vou falar que eu já comecei a fazer. Em 2019 eu fui até Brasília, sentei com 4 ministros do governo federal, dentre eles o ministro da Saúde, e tive a oportunidade, junto com a deputada federal Renata Abreu, de trazer uma emenda de R$1 milhão para a cidade. Ainda que este não fosse um governo que eu fizesse parte, ainda que este governo fosse adversário, enfrentasse, enfim, fiscalizasse, eu fui até Brasília e já trouxe R$1 milhão para a cidade. A gente comprou, na verdade, este governo comprou com esse recurso que a gente conseguiu trazer para São Vicente, aparelho de raio-x móvel, respiradores, equipamentos para UTI. Então, ao invés de falar, vou fazer, conversei e farei,
a gente já fez. Esse é o principal ponto. Para a nova onda, é fundamental que a gente não siga, inclusive, essas instruções que o PSDB, do Dória, já admitiu que após as eleições ele vai apresentar de fechar tudo de novo, enfim, está muito estranho tudo isso. Então o que a gente precisa, não sei porque ele vai deixar para depois das eleições, né? Muito estranho. Mas enfim, o que a gente precisa fazer? A gente já aprendeu com a primeira onda. A gente tem que monitorar as pessoas que têm sintomas, a gente tem que avançar para os testes, atuar junto com os agentes comunitários de saúde, a equipe de saúde da família, para que a gente capilarize a prevenção, cuide das pessoas na prevenção, tenha um trabalho de protocolos de higiene muito rígido nessa cidade, fortaleça equipe, prepare a nossa GCM para conter áreas de aglomeração caso venha uma nova onda. É muito importante que a gente tenha esse cuidado, mas ao invés de falar tudo que eu vou fazer, a gente já conseguiu trazer recursos para a cidade, mesmo ainda sem mandato, e esse já é o nosso diferencial, de quem está aqui há 4 anos batalhando por essa cidade. Muito obrigado. Candidata Solange Freitas, 1 minuto para sua réplica. Olha, eu também, olha que interessante, né? Eu não fico lá sentadinha, só fazendo campanha, não. Também já consegui muitos recursos para o combate à Covid-19 durante a minha pré-campanha. Vários respiradores que São Vicente conseguiu, foi por meio de eu ficar lá em cima pedindo, porque a cidade até então não tinha, e uma estrutura maior para o CCC, o Conselhamento de Testagem do Covid-19, porque a gente não tinha. Eu fui lá, toda semana eu vou até o governo do estado e faço pedido sim em relação a São Vicente. Agora o candidato Caio Amado já provou que se ele for eleito, ele vai ser igual aos prefeitos anteriores. Só fica criticando o PSDB, só fica criticando o governo do estado. E isso é um perigo, gente, porque se ele for eleito, ele vai ser igual ao Pedro Gouveia e ao Biri, que teve problemas com o governo do estado, porque só fica criticando em vez de fazer outra ponte, buscar recursos. Criticar não leva a nada, só faz afundar a cidade. Muito obrigada, candidata. Candidato Caio Amado, 1 minuto para a tréplica. Acho que a candidata está até, enfim, um pouco desorientada nisso, porque, na verdade, eu estou fazendo, na verdade, uma crítica à política pública. A política pública de lockdown ou fechamento pleno não é o caminho. A cidade, nos primeiros 4 meses, perdeu 1.200 empregos. A gente precisa preservar os empregos nessa cidade. O pai e mãe de família que está vendo esse debate sabe do que eu estou falando, angustiado, sem saber como vai ser. E para isso a gente precisa criar protocolos de higiene cuidadosos, investir na atenção básica, esses cuidados preventivos. É assim que a gente vai cuidar. Não tenho problema nenhum com o governo estadual. A questão é que o Dória, muitas vezes, do seu partido, que a senhora está defendendo aí, ele traz muitas vezes algumas ideias que não compactuo, não acredito. Agora, o vice-governador do estado, que é o Rodrigo Garcia, em breve vai assumir, assim que o Dória cair candidato a presidente, está com a gente, porque a nossa vice é do DEM e a gente vai ter esse bom diálogo com o governo do estado. Atenção às regras desta terceira rodada. Cada candidato responde a 2 perguntas dos nossos convidados. O convidado faz a pergunta e é sorteado quem vai responder. A pergunta deve ter 1 minuto. Resposta, 2 minutos. A gente começa então essa rodada com o vice-presidente da Associação Comercial de São Vicente, José Carlos Blanco Pousada. A minha pergunta aos candidatos é a seguinte: o comércio da área central da cidade é considerado um dos mais fortes da região metropolitana. Qual é a proposta do candidato para alavancar o comércio da área continental, que tem 40% da população da cidade? Agora, então, a gente sorteia o candidato que vai responder a essa pergunta, e o candidato é o candidato Caio Amado. Candidato, 2 minutos para sua resposta. Excelente pergunta, porque eu sou filho de comerciante, há 3 gerações minha família está no comércio de São Vicente, meu berço foi nos fundos da loja da minha mãe, foi ali que eu cresci, minha tia comerciante. Minha vida é aquele centro comercial e o que a gente pode perceber é que a área continental tem se expandido, não só naquele eixo ali da Ulisses Guimarães, mas também a gente vê o Parque Continental, o Maitá, Parque das Bandeiras também desenvolvendo ali um comércio. E o que eu percebo, outro dia eu estava lá no Parque das Bandeiras, numa pizzaria com a minha namorada, e a gente estava comendo uma pizza e o comerciante virou para mim e falou o seguinte: cara, se tivesse uma iluminação boa aqui,
a gente dava jeito, a gente fazia esse comércio crescer mais. Qual que é o ponto, gente? Para desenvolver um comércio ali na área continental, é óbvio que a gente precisa fazer com que o transporte chegue com mais facilidade, a questão do VLT, tudo isso importa, mas a gente precisa qualificar as ruas, os eixos, dar uma calçada de qualidade, uma calçada acessível, com acessibilidade, a iluminação boa. Nós vamos iluminar São Vicente, nós vamos levar luz de LED para todas as principais avenidas da cidade num primeiro momento e fazer com que essa cidade seja viva, iluminada, que as pessoas sintam vontade, qualidade de vida de andar. Aquele eixo da Ulisses, por exemplo, Guimarães, ali no Rio Branco, ele precisa ter todo um cuidado na própria sinalização de trânsito. Se a gente conseguir qualificar melhor, conseguir investir, por exemplo, para que as MEIs dessa cidade também tenham uma capacitação, uma atenção especial. Você, microempreendedor, a gente vai cuidar de você, dar uma atenção especial para o teu comércio desenvolver. Assinamos parceria com o Sebrae e vamos trabalhar muito junto com isso. Qual que é o ponto? Fazer essa cidade ser segura, organizada, bem iluminada, vai fazer o comércio crescer e o desenvolvimento vai cruzar a ponte, sim. Essa é a nossa proposta. Muito obrigada, candidato. E agora quem pergunta é o advogado Paulo Henrique Cremonese. Boa noite. Um dos grandes problemas de São Vicente e região são as chuvas de verão, os alagamentos que essas chuvas causam, danos patrimoniais e até pessoais. Como resolver esse problema? Existe algum programa já pensado pela futura administração público-municipal? São Vicente pode se livrar, no próximo ano, das chuvas de verão, dos alagamentos decorrentes das chuvas de verão? E agora, então, a gente sorteia o candidato que vai responder essa pergunta. Candidata Solange Freitas, 2 minutos para sua resposta. Bom, a questão das enchentes, durante quase 30 anos de jornalismo, fiz diversas reportagens e acompanhei os diversos alagamentos na cidade de São Vicente. Ontem mesmo eu fiz uma gravação ali na Augusto Severo, mais uma vez alagada, só que estava alagada desde a noite anterior e a água não baixava, porque não existe nem zeladoria na cidade, infelizmente. Imagina anos e anos e anos sem fazer uma limpeza adequada nos canais, nos bueiros, e aí aquilo vai se acumulando, e por isso que hoje São Vicente, a cidade inteira alaga. Nós temos muitos programas, durante toda a pré-campanha eu andei pela cidade, nos pontos de alagamentos, e para cada área tem um problema como pode ser resolvido. Por exemplo, a bacia do Catiapoã, a gente consegue fazer um trabalho lá, não só de fazer a limpeza das galerias e também dos canais, mas também a gente pode fazer um trabalho em parceria com a cidade de Santos. A gente marcou uma reunião amanhã com o prefeito atual de Santos, com o prefeito eleito também, para fazer ações conjuntas, porque a cidade de Santos precisa fazer a parte dela e a gente fazendo a nossa, a gente já diminui muito as enchentes naquela região. Além disso, eu fiz um comprometimento com os moradores ali da Augusto Severo, daquele corredor importante, de fazer uma limpeza diária ali dos bueiros e também dos canais. A gente vai fazer uma limpeza constante e a limpeza diária dos bueiros para manter ali uma região limpa. E quando chover, vai alagar, mas também não a água vai escoar com mais facilidade. E ontem também eu estive pessoalmente com a deputada federal Rosana Vale, falamos do problema de enfrentamento para as enchentes e ela falou que os projetos estão lá no governo federal e em breve vão vir recursos também federais para o combate à enchente. Muito obrigada, candidata. O próximo a fazer a pergunta é o advogado e professor universitário Fabrício Pozzocco. Por força da Covid-19, os meios de comunicação já disseram para a gente e já demonstraram que vai haver objetivamente uma queda na arrecadação. A nossa pergunta tem a ver em relação à saúde. O que, na verdade, os candidatos vão fazer para poder diminuir as filas de exame e para poder resolver o problema da saúde aqui em São Vicente? E de mais a mais, de onde vai sair o dinheiro para isso? Agora, então, a gente sorteia o candidato que vai responder a essa pergunta. Candidato Caio Amado, 2 minutos para sua resposta. 7 em cada 10 vicentinos não tem plano de saúde, dependem da saúde pública da cidade. E esse é o principal desafio que a gente tem. Essas pessoas, quando chegam para ser atendida num postinho, precisam ser bem atendidas, precisam ter um atendimento humanizado e não podem mais ficar em filas.
nas portas esperando para marcar consultas e exame. Hoje a gente está falando de 17 mil exames à espera para que sejam feitos no cenário da cidade. Qual que é o principal ponto, gente? Hoje nós temos um orçamento na saúde de 250 milhões previsto para o ano que vem, 44%, quase metade, vai para as OS, mas a gente percebe que a cidade falta muito com a atenção básica. Minha vice, Sandra Conte, que o nome já diz, da área continental, Sandra Conte trabalha no postinho de saúde, 25 anos servidora pública dessa cidade, e já trouxe para a gente as formas como a gente pode melhorar esse serviço. A gente vai ter a caneta na mão para fazer o atendimento da saúde chegar perto da sua casa. Postinho de saúde do seu bairro, sabe aquele que você vai sempre? Ele vai ser referência. A gente vai acabar com essas filas porque a gente vai transformá-lo num agendamento online. O senhor também vai lá, vai poder marcar ali mesmo, mas vai poder fazer um agendamento online. A gente vai cuidar para que as pessoas possam ter um atendimento bom na saúde. A saúde da mulher, por exemplo, vai ser prioridade na nossa administração. A Sandra me apresentou um projeto que eu já fiquei encantado, que é o protocolo periódico feminino. Toda vez que uma mulher chegar num posto de saúde, ela vai ali, naquele momento, marcar já a sua consulta, todos os seus exames necessários, para o mesmo dia. Ultrassom transvaginal, mamografia, periódico, e naquele momento ela já sai agendada para o mesmo dia fazer esses exames. Esse é o ponto. Se a gente cuida com gestão, a gente resolve o problema. A cidade investe muito, mas faz gestão ruim dos recursos. E a gente vai Muito resolver. obrigada, candidato. E para fechar essa rodada, quem faz a última pergunta é o jornalista Vitor Miranda. Boa noite. A minha pergunta é sobre finanças públicas. Todo mundo fala que São Vicente tem muitas dívidas, mas a cidade também tem muito dinheiro a receber. Hoje, segundo a Prefeitura, são cerca de 2,3 bilhões que a cidade tem a receber, que estão inscritos já na dívida pública do município, na dívida ativa. E a minha pergunta é como fazer essa cobrança de forma eficiente e se existe a possibilidade de terceirizar essa cobrança. E agora, então, a gente mostra quem é o candidato que vai responder essa pergunta, obviamente, a candidata Solange Freitas, 2 minutos para sua resposta. Olha, a dívida ativa fiscal da Prefeitura de São Vicente está em torno de 2 bilhões e 300 milhões, mas a gente também não pode ficar achando que esse dinheiro vai vir de uma hora para outra. Até porque a expectativa para esse ano de receber uma parte dessa dívida era de 60 milhões de reais. E só que até novembro, ou seja, até agora há pouco, só vieram 30 milhões. Então não adianta a gente achar que a gente tem esse dinheiro para receber e que esse dinheiro vai chegar. Se tinha 2 bilhões, se tem 2 bilhões para receber, por que a nossa expectativa era só de 60 milhões? Nós vamos fazer um trabalho conjunto, não só com o nosso departamento jurídico, mas também com os nossos procuradores e também com o pessoal da Fazenda, para poder ver de que forma a gente consegue agilizar esse processo de buscar essas dívidas, de receber essas dívidas, porque a expectativa é sempre muito baixa no tamanho da dívida que a gente tem na cidade de São Vicente. Então, eu acho que a solução aí, além de estruturar melhor o departamento para receber esse dinheiro, é a gente buscar outros recursos. Nos últimos anos, São Vicente recebeu a maior parte de recursos do governo federal, do governo estadual e de emendas particulares. E aí sim, se usar o dinheiro com planejamento e com gestão, a gente consegue fazer a cidade caminhar. Não adianta a gente querer, olha, eu tenho 2 bilhões para receber e vou receber esse dinheiro e investir. Não adianta, não é assim que funciona. Então a gente tem que buscar outros recursos. E ao contrário do candidato Caio Amado, que vai esperar 2 anos, quando ele imagina que o DEM vai administrar o governo do estado, e nesses 2 anos ele vai ficar nessa briguinha com o governo do estado, porque ele só reclamou do governador, só reclamou do PSDB, está fazendo igual ao atual prefeito e ao prefeito anterior. Eu não, eu já estou buscando recursos. Toda semana eu vou para São Paulo para pedir ajuda para São Vicente e eu tenho esse comprometimento que o governo do estado vai ajudar São Vicente. Muito obrigada, candidata. E agora vamos à nossa 4ª rodada de perguntas, onde os candidatos respondem às perguntas dos munícipes. Atenção às regras. O munícipe faz a pergunta. É sorteado quem vai responder. Cada candidato tem 2 minutos para a resposta. Vamos então à nossa primeira pergunta de munícipe. Olá, me chamo Regina, sou moradora do bairro Boa Vista, em São Vicente.
Nós sabemos que muitos dos imóveis, dos estabelecimentos usados pela prefeitura são alugados, né? Com isso gerando um alto custo mensal que é repassado para os contribuintes, né, na forma do IPTU, inclusive tornando o nosso IPTU um dos mais caros da Baixada. Dinheiro, né, que nós temos, o conhecimento que poderia ser gastos em saúde, estrutura de bairros mais carentes aqui na cidade. Então, nós gostaríamos de saber se essa prática, se você é eleito, essa prática continuará ou você tem alguma proposta diferente para mudar esse cenário? E agora a gente sorteia o candidato, então, que responde a essa pergunta. Candidata Solange Freitas tem 2 minutos para a resposta. Bom, quando a gente estiver na frente da prefeitura, a gente vai rever todos os contratos de aluguéis, porque são muitos imóveis, e se o imóvel estivesse em boas condições, até não teria problema se a prefeitura não tivesse uma outra opção. Mas o problema é que muitos desses imóveis, não só em relação às escolas, a prédios públicos em relação à saúde também, eles estão em más condições de estrutura. Então, a gente vai rever todos os contratos, quem sabe abaixar valores ou fazer as alternativas de buscar prédios públicos para fazer essa transferência. Um exemplo é o Centro de Convenções de São Vicente, que está abandonado há muito tempo, começou uma reforma ampla, havia a perspectiva de levar secretarias para o Centro de Convenções e isso não aconteceu. Ou seja, já foi investido muito dinheiro em obras lá no Centro de Convenções, enquanto isso a Prefeitura foi pagando aluguéis de imóveis que estão numa estrutura bem complicada. Então, a nossa ideia é fazer com que essas obras terminem, a gente leve alguma estrutura de algumas secretarias para o Centro de Convenções e diminua esses valores. Mas o mais importante nesse momento é rever esses contratos, porque nos contratos de aluguéis, quem é o dono do imóvel tem obrigação também, muitas vezes, de fazer a reforma, e isso não acontece. Então, você precisa fazer com que as coisas funcionem de verdade. Só no Centro de Convenções, se as secretarias tivessem ido lá para o Centro de Convenções, haveria uma economia nesses últimos 4 anos de 40 milhões de reais. É quase o valor de empréstimo que foi pego pelo prefeito nesse ano. Então, se a gente tiver planejamento e gestão, as coisas funcionam de verdade em São Vicente. Muito obrigada, candidata. E vamos agora à nossa segunda pergunta de munícipe. Meu nome é José Leonardo Oliveira. Eu quero saber dos candidatos o que é que eles têm o plano para a saúde, qual é o plano que eles têm da saúde aqui em São Vicente. E a gente sorteia então o candidato que vai responder. Candidato Caio Amado, 2 minutos para sua resposta. Ô, seu José, tudo bem? Obrigado pela pergunta, viu? Agradeço aí e a gente está muito interessado em falar sobre saúde, afinal, a minha vice, Sandra Conte, trabalha em postinho de saúde, como eu pude falar nesse debate já, e a gente quer fazer a saúde chegar mais perto da casa das pessoas. Eu acredito muito, seu José, que se a gente conseguir fazer com que as pessoas fiquem menos doentes nessa cidade, a gente vai estar atingindo o nosso objetivo. Eu quero uma secretaria de saúde que cuide da saúde das pessoas e não que tenha que ficar correndo atrás da doença. Quando precisar cuidar da doença, a gente vai cuidar bem. Mas o primeiro passo é aquela atenção básica, são os cuidados preventivos. Então, um olhar para a estratégia de saúde da família, fazer bater na porta da casa mesmo, agente comunitário. Hoje a nossa cobertura é muito baixa, estamos falando em 25% de cobertura, tem que ampliar. Mais agente comunitário na cidade, batendo nas portas de casa, isso é fundamental para que a gente melhore e receba até mais recursos cadastrando as pessoas. Quando o senhor chegar no postinho de saúde, vai ser bem atendido, seu José, vai ser bem atendido. A gente vai ter ali um atendimento humanizado, vai ter uma gestão boa ali, sabe, moderna, para o senhor entrar lá, vai ter ali o seu problema no sistema, algum problema, se o senhor é diabético, por exemplo, vai ter ali no sistema funcionando bem, sabe? E aí você vai ter um prontuário eletrônico para que o senhor não precise ficar indo de médico em médico repetir o seu problema, ficar até cansado, né, disso. E, é claro, quando tiver uma doença mais grave, a gente vai pôr esses pronto-socorro para funcionar, né? Tem que pôr para funcionar, a gente tem um olhar para fazer pronto-socorros com referência, né? Então, pediatria, saúde da mulher, a gente está bastante atento para ter um atendimento referência em cada canto da cidade para o cidadão ser bem atendido. Essa é a hora de fazer essa cidade mudar com boa gestão.
A cidade investe muito na saúde, mas a gestão, infelizmente, deixa a desejar. A gente vai fazer isso acontecer com bons profissionais, gente técnica e valorizando o servidor. Muito obrigada, candidato. Vamos à nossa terceira pergunta de munícipe. Olá, meu nome é Rosa, eu moro na área continental de São Vicente. Eu quero saber, os prefeitos, né, que vão se reeleger agora, o que vai acontecer daqui para frente com a ponte, né, que vai para a área continental de São Vicente, porque a primeira obra foi concluída, a segunda até agora ninguém fala nada, né? E eu quero saber o que é que os prefeitos vão fazer, né, sobre isso, o que vai fazer por nós, né, que moramos lá, que é um sofrimento, o que é que vai acontecer, se vai realmente fazer o que eles estão prometendo, né? E agora a gente sorteia, então, o candidato que vai responder essa pergunta. Candidato Caio Amado, 2 minutos para sua resposta. Dona Rosa, tudo bem? Boa noite, espero que você esteja assistindo a gente aqui, tá bom? Olha só, área continental, a senhora falou que mora lá, a Sandra Conte, né, que trabalha no postinho, mas a Sandra Conte, minha vice, ela mora também na área continental, no Parque Continental, também está angustiada com esse problema. Minha namorada e sua família também mora na área continental, lá na Vila Matias, também está angustiada com esse problema. E o que a gente diz para você, para a senhora, é o seguinte: a gente vai resolver esse problema, não tem isso. Essa obra vai ser bem licitada e vai ser feita, né? Hoje o que foi entregue foi um remendo da ponte, que já consumiu aí 5,7 milhões, e a gente não sabe quais são as reais condições, mas a gente precisa que a obra completa seja resolvida. Todo mundo fica angustiado. Eu sofri muito para ir para a área continental, assim como todo mundo sofreu muito para ir e voltar da área continental nesses tempos todos. Foi muito tempo parado. 200 dias, mais de 200 dias, embaixo de sol, embaixo de chuva. Então pode ter certeza que a gente tem essa atenção especial e mais, a gente vai fazer o desenvolvimento cruzar a ponte. Hoje eu estou num partido, que é o Podemos, que tem 11 senadores no Senado Federal. É a segunda maior bancada do Senado Federal. Ou seja, tem bastante senador lá que vai lutar junto com a gente para que recursos estejam seguros, para que a gente jamais passe por isso. Para que as pessoas dessa cidade jamais tenham as suas vidas interrompidas por uma ponte que foi negligenciada durante uma década a sua manutenção e acabou tendo aí a sua passagem interrompida. Eu mesmo fui para Brasília em 2019 conversar com o ministro de Desenvolvimento Regional, ex-ministro Gustavo Canuto, sobre a ponte. Ele falou que tinha linha de crédito, bastava o projeto, faltava o projeto. Depois que a ponte foi interditada, teve toda essa comoção. Liguei para a Rosana Vale ontem, inclusive, para conversar, e ela disse: estou à disposição. Muito obrigada, candidato. Seu tempo esgotou. Vamos agora à nossa última pergunta de munícipe. Meu nome é Adalberto Andrade, eu moro aqui na Vila Cascatinha, em São Vicente. Trabalho como motorista de e-commerce, né, entregando mercadorias. E a minha pergunta para os candidatos é a seguinte: o que vocês vão fazer, caso sejam eleitos, com a segurança do povo vicentino? Mais segurança, tanto na área continental como na área insular, tá ok? E caso, lógico, forem realizar, não deixar para fazer no último mandato, né? Tá ok? Obrigado. E o candidato, então, que responde é a candidata Solange Freitas, 2 minutos para a resposta. A gente sabe que é responsabilidade do governo do estado a questão da segurança, mas quando a cidade não está totalmente segura, porque tem muitos problemas, a gente tem que agir também, o prefeito tem que agir. O que acontece aqui na Baixada Santista, Santos e Praia Grande, que as cidades vizinhas, que são administradas por prefeitos do PSDB, elas têm um nível de segurança muito maior do que São Vicente. Olha a central de monitoramento que tem nas duas cidades, a integração das polícias com a Guarda Civil Municipal e olha, a Guarda Civil Municipal em Santos e Praia Grande e olha como está em São Vicente. Então, enquanto as cidades vizinhas melhoram a segurança, São Vicente afunda. E no nosso governo isso tudo vai mudar, porque a central de monitoramento vai sair do papel e a gente já quer fazer a integração com as câmeras que estão espalhadas pela cidade.
tem no comércio, tem também em algumas casas. A gente vai fazer essa integração, um monitoramento, não só nas escolas, nas creches, que a gente quer colocar as câmeras também, mas em toda a cidade, fazer integração com quem já tem as câmeras também. E vamos armar a Guarda Civil Municipal, vamos ampliar a fiscalização da Guarda e vamos criar até uma GCM feminina para cuidar da mulher. Além disso, a gente vai fazer a integração das polícias com a Guarda Civil Municipal e fazer esse monitoramento acontecer de verdade e não como hoje acontece em São Vicente, que a gente fala que tem câmeras na cidade, mas a gente não vê quase em nenhum lugar. Além disso, nós temos recursos que não foram conseguidos pela atual gestão, que perdeu esses recursos por falta de planejamento. Então, quando a gente tem planejamento e gestão, as coisas acontecem de verdade. E eu tenho certeza que a gente entrando, isso já vai acontecer, porque os recursos tem, é só usar com responsabilidade. E nesta quinta rodada, candidato pergunta para candidato. Atenção às regras. É sorteado quem fará a pergunta com tema livre. O candidato terá 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto de réplica e 1 de tréplica. Vamos sortear então quem fará a pergunta com tema livre. Primeiro candidato, Caio Amado, 1 minuto para sua pergunta. Candidata Solange, do PSDB. O comércio é a nossa atividade econômica mais importante. Eu mesmo já falei o meu vínculo com o comércio da cidade. O seu partido, PSDB, ocupou a Secretaria do Comércio, Indústria, Negócios Portuários de janeiro de 2017 até esse ano, inclusive. Um dos seus coordenadores de campanha, que é o Kellerson, está sentado aqui até e foi secretário da gestão do Pedro Gouveia, a maior parte do tempo, e o seu partido depois ainda continuou, o PSDB. O resultado foi o caos que se tornou o centro comercial da cidade. Não ajudou o lojista, não ajudou o ambulante e, para piorar, o decreto do PSDB no estado ainda mandou fechar os comércios e foi aquela dificuldade toda, aquela angústia que o comerciante viveu sem saber o que fazer com as contas chegando em casa. Seu partido não resolveu, não deu certo. Por que a senhora acha que vai resolver? Muito obrigada, candidato. Candidata Solange Freitas, 2 minutos para a resposta. O candidato Caio Amado mostra mais uma vez que se a gente tiver um azar e ele for eleito prefeito, ele vai fazer o mesmo que o atual prefeito, que o anterior, brigar com o governo do estado, que ele reclama tanto do governador, reclama tanto do meu partido, ou seja, vai ser um caos para São Vicente mais uma vez. Porque não é assim que se governa, com essa raiva, com esse ódio. Pelo contrário, você tem que buscar alianças. Ganhou uma eleição, você tem que buscar alianças e não ficar só criticando, como o candidato Caio Amado está fazendo, como os outros prefeitos, o atual e o anterior, faziam, reclamando do governo do estado. Como é que você vai buscar recursos no governo do estado se você só sabe reclamar e criticar? Em relação ao comércio, quando o Kellerson foi o secretário de comércio da cidade, foi a época em que mais o comércio cresceu na cidade de São Vicente. Atualmente, a secretaria não é administrada por um candidato, ou melhor, por um secretário do meu partido. E quando se tem uma pandemia e as pessoas ainda estão tentando lidar com a doença, se o senhor acha que foi errado a forma como o governador agiu em relação ao comércio, se tiver uma nova pandemia, uma nova onda, a gente aprende com os erros. É assim que a gente faz uma boa gestão. Se foi errado no passado, a gente faz diferente. E no comércio, a gente tem várias propostas para melhorar e também incentivar os comerciantes da cidade, como, por exemplo, o uniforme escolar. A gente não vai contratar uma empresa de fora, fazer licitação, a gente vai fazer parcerias com as costureiras, também com as confecções da cidade, e aí dar o cartão para as mães dos alunos comprarem esse uniforme nas confecções da cidade. Tem várias propostas para incentivar e melhorar o comércio na cidade de São Vicente. Muito obrigada, candidata. Candidato Caio Amado, agora 1 minuto para sua réplica. Veja, não é briga não, é discussão de propostas mesmo. O debate tem que ser em torno de propostas, e que bom que a senhora admitiu que o PSDB fez parte também dessa última gestão para não mostrar que as coisas são separadas. Isso faz parte, né? A senhora mesmo colocou, faz parte de fazer parte dos governos anteriores. Eu não fiz. Então a senhora está mostrando que o seu partido fez. A gente vai fazer um plano de desenvolvimento econômico para essa cidade com a participação do comerciante. O comerciante precisa ser ouvido.
vai trabalhar em sintonia com a associação comercial, a gente vai reurbanizar as calçadas, vai refazer essas coberturas que estão destruídas, vai cuidar das pessoas em situação de rua com uma grande rede de proteção envolvendo as igrejas, empresas, comerciantes, empresários que querem ajudar todo mundo numa rede de proteção junto com a assistência social. A gente vai levar iluminação para Esmeraldo Tarquínio, para José Singer, para a Avenida Ulisses Guimarães e para esse centro da cidade tão pujante que merece ser valorizado. Pode ter certeza, comerciante, aqui tem gente com raiz no comércio da cidade que está aqui para ajudar a fazer crescer e gerar mais emprego. Muito obrigada, candidato. Agora a candidata Solange Freitas tem 1 minuto de tréplica. É claro que a gente admite que o PSDB fez parte do atual governo e quando viu que não era a proposta ideal, acabou saindo. Isso é normal. Nos 2 primeiros anos do governo Pedro Gouveia, as coisas até estavam funcionando e depois não funcionou mais. E aí você começa a buscar outras alternativas. Ninguém nunca negou isso. E a gente aprende com os nossos erros. O comércio de São Vicente é um patrimônio da cidade, precisa ser valorizado, tem que ter fiscalização constante, porque a gente vê hoje que não tem uma patrulha comercial que a gente quer implantar na cidade para que não tenham aqueles ambulantes ilegais ali fazendo aquele comércio desleal com os comerciantes que já perderam muito nessa pandemia e muita gente ficou sem emprego e isso aconteceu em todo o país, não foi uma questão só de São Vicente, mas a gente vai fazer uma patrulha, uma fiscalização para tirar os ambulantes ilegais dali e aqueles que quiserem realmente trabalhar, a gente leva para um outro local da cidade. Muito obrigada, candidata. E agora a gente vai sortear quem fará a segunda pergunta com tema livre. Candidata Solange Freitas, 1 minuto para sua pergunta. A mobilidade na cidade de São Vicente é muito complicada. A gente viu o que aconteceu quando a Ponte dos Barreiros teve um problema, foi fechada pela falta de manutenção e isso ao longo de muitos e muitos anos. Os ônibus têm muitos problemas também, a empresa não apresenta um trabalho que é o ideal para a cidade de São Vicente. Hoje nós temos poucos ônibus, eles não entram nas áreas onde antes entravam as peruas de lotação, fora o caos que fica na cidade quando tem enchentes. Candidato Caio Amado, quais são as suas propostas para resolver esse imbróglio total na mobilidade em São Vicente? Muito obrigada, candidata. Candidato Caio Amado, 2 minutos para sua resposta. A questão do transporte é algo fundamental para a nossa cidade. Foi feita essa contratação dessa empresa, ela não conseguiu resolver os problemas da cidade. A gente tem relatos aí de que os ônibus não chegam em todos os cantos da cidade mesmo. A cidade sofre com falta de pontos de ônibus. A gente vai colocar os pontos de ônibus com um banco para as pessoas sentarem, com a cobertura para as pessoas não tomarem chuva. A gente vai fazer com que essas linhas de transporte cheguem em todos os bairros. Se o contrato foi assinado com mais de 200 ônibus, tem que cumprir o contrato. Então, já no governo de transição, que a gente vai ter a partir do dia 30 de novembro, com seu voto, a gente vai ser eleito, se Deus quiser, a gente já vai chamar essa empresa para conversa e entender o que está acontecendo, se vai conseguir prestar o serviço ou não. Porque se não vai conseguir prestar o serviço, aí a gente tem que fazer todos os termos contratuais, porque a cidade precisa que o transporte chegue em todos os cantos. Ponto central, cuidar das pessoas, dos pontos de ônibus, o transporte com novas linhas certas, corretas e em boa quantidade. E mais, quero falar de mobilidade ativa. A gente tem 30 mil pessoas que se deslocam de bicicleta para os seus trabalhos, para os seus empregos, para as suas escolas. A gente precisa de boas ciclovias, em boas condições. Melhorar a ciclovia da linha amarela, corrigir o que fizeram na ciclovia da Antônio Emerick, cortar as árvores lá, enfim, corrigir e melhorar. E fazer a ciclovia também chegar com qualidade na área continental, Ulisses Guimarães, desenvolver. Isso é também parte da nossa política de transporte, falar de mobilidade ativa. E, é claro, a gente tem que falar sempre do cuidado. Se a senhora tiver também propostas para mobilidade ativa, adoraria discutir com a senhora sobre isso, porque é muito importante falar dessas 30 mil pessoas que se deslocam de bike, para além dos ônibus, que são fundamentais na nossa política de transporte. Obrigada, candidato. Candidata Solange Freitas, 1 minuto de réplica. O que aconteceu com a Ponte dos Barreiros foi um caos e a gente acompanhou como repórter
todos os dias aquelas pessoas atravessando 600 metros a pé e desmaiando, isso por causa do que os prefeitos, o atual e os anteriores fizeram, ou seja, viraram as costas para a área continental. E nós estamos de olho no que está acontecendo na ponte. Foi feita a reforma emergencial da ponte, a reforma total que é necessária nem começou, está parado o processo licitatório e enquanto ela não começar, a gente não consegue lutar pelo VLT para a área continental. Enquanto o candidato só reclama do PSDB, só reclama do governador, a gente está indo lá buscando comprometimento. E nós já pedimos para o governador para ser prioridade o VLT para a área continental. E por isso estou batalhando para que a reforma total da ponte aconteça também, para que a gente possa de verdade ver o sonho do VLT sair do papel e vai sair em breve. Muito obrigada, candidata. Candidato Caio Amado, 1 minuto de tréplica. Candidata Solange, me permita falar 2 verdades. Fato é que o governador João Dória, naquele momento, virou as costas para a Ponte dos Barreiros. A senhora mesmo fez reportagem cobrando ele sobre isso. Ele virou as costas para a Ponte dos Barreiros e agora a senhora está falando que ele vai se virar de novo e ficar de frente. Estranho. E a segunda verdade é que a senhora não é a Rosana Vale, tem muitas pessoas pelas ruas confundindo a senhora com a Rosana Vale e é um momento mais do que importante de deixar isso claro. Rosana Vale conseguiu os recursos para a ponte, foi para Brasília, foi correr atrás também. Essa foi uma oportunidade importante de esclarecer isso, porque tem muita gente confundindo e é importante esclarecer. Solange é uma, do PSDB, Rosana Vale é outra, que conseguiu os recursos para a ponte. Para além disso, a gente vai fazer a integração que não foi aplicada, vai fazer o aplicativo do transporte para você estar no tempo certo, no ponto de ônibus e fazer essa cidade funcionar. Tudo isso está no contrato, é só fazer gestão e fazer acontecer. Muito obrigada, candidato. Vamos sortear quem fará agora a terceira pergunta com tema livre. Quem faz a pergunta é o candidato Caio Amado. 1 minuto para sua pergunta, candidato. Bom, um problema que gera muita insegurança na nossa cidade é a má qualidade da iluminação pública. Nos últimos 4 anos a gente teve muitos gastos na iluminação pública e isso não foi melhorado. Eu gostaria de saber qual que é a sua proposta para resolver esse problema da cidade. Muito obrigada, candidata. 2 minutos agora para a sua resposta. Eu quero agradecer o candidato Caio Amado para esclarecer para as pessoas que eu não sou a deputada federal Rosana Vale, que eu sou a jornalista Solange Freitas, candidata a prefeita de São Vicente. Mas ele nem precisaria falar isso, porque eu fui eleita com, ou melhor, eu estou em primeiro lugar no segundo turno com mais de 67 mil votos, porque as pessoas votaram sim naquela que quer batalhar pela cidade, naquela que sofreu durante 7 meses com ataques pessoais nas redes sociais, mas está aqui firme e forte lutando por São Vicente, porque quer fazer uma política séria, uma política de verdade. É aquela candidata corajosa que sofreu um atentado na quarta-feira e no sábado ela sofreu também um outro tipo de agressão quando tentaram colocar um crime em cima de mim, que eu tinha forjado o meu próprio atentado. Então, todo mundo sabe muito bem quem votou em mim, não votou na Rosana Vale, votou na Solange Freitas, jornalista por quase 30 anos e que sempre os moradores me viram ali fazendo inúmeras reportagens em São Vicente. E eu posso dizer com certeza que em São Vicente eu fiz centenas de reportagens, conheço todos os problemas da cidade. Ao contrário do candidato, que hoje trabalha em São Bernardo, ele vem para São Vicente apenas para dormir. Então, enquanto ele estava trabalhando em São Bernardo, eu estava aqui lutando pela cidade de São Vicente. Então, não adianta querer dizer que as pessoas confundem, confundiam mesmo, mas quem votou em mim, votou na Solange Freitas, candidata a prefeita, que eles sabem que vai lutar de verdade pela cidade de São Vicente. Em relação à iluminação, nós temos várias propostas para iluminar a cidade inteira. É só usar os recursos com planejamento e gestão. Muito obrigada, candidata. Candidato Caio Amado, 1 minuto de réplica. Talvez a senhora desconheça até a geografia da cidade, que a senhora morava em Santos, vinha trabalhar em São Vicente, recebia para isso, para fazer reportagem, assim como eu, que moro em São Vicente e trabalho no município vizinho. São Bernardo é vizinho. A senhora fazia a mesma coisa que eu, então, só que a diferença é que morava em Santos e eu em São Vicente.
Bom, gente, vamos falar de iluminação, que foi o que eu perguntei, eu quero falar de proposta com você, não quero entrar nesse tipo de discussão. Hoje, São Vicente possui cerca de 26 mil pontos de iluminação, na maioria são luzes amarelas. Numa primeira etapa, a gente vai colocar em luz de LED 1.000 lâmpadas. Área continental, área insular, avenidas José Singer, Nações Unidas na Vila Margarida, Salgado Filho e Quarentenário. Primeira etapa do projeto para iluminar, deixar essa cidade mais clara e com isso vai ter mais segurança. Essa é uma proposta para que a gente possa garantir a segurança da mulher, para que a gente possa garantir tua segurança no teu caminhar pelas ruas e deixar mais qualidade de vida. Iluminação é qualidade de vida. Muito obrigada, candidato. Candidata Solange Freitas, 1 minuto de tréplica. O candidato fala que não quer falar disso, quer falar de proposta, mas foi ele que levantou essa lebre, que ficou falando, se confunde, se não confunde. Então não dá para entender muito bem o que o candidato fala. Eu moro em São Vicente. Quando eu casei, eu e meu marido escolhemos São Vicente para morar. Quando meu filho nasceu, a gente morava em São Vicente. A primeira escola dele foi aqui. Eu vivi muitos anos em São Vicente e trabalhei a minha vida inteira na cidade de São Vicente. Aliás, a TV Tribuna, até recentemente, a sede era em São Vicente. E sem falar as inúmeras reportagens que eu fiz ao longo de 30 anos de jornalismo. Eu conheço cada pedacinho da cidade. Eu amo essa cidade e tenho certeza que, sendo eleita prefeita de São Vicente, os moradores daqui a 4 anos vão dizer, vou voltar a ter orgulho de dizer que moram na cidade de São Vicente. Gostam de morar, mas a cidade está muito abandonada. Eu tenho certeza que na minha gestão a realidade vai ser bem diferente. Muito obrigada, candidata. E agora, então, a gente vê quem faz a última pergunta com o tema livre. Aqui a candidata Solange Freitas, 1 minuto para sua pergunta. Bom, candidato Caio Amado, a participação da cidade de São Vicente no repasse do ICMS está estagnada nos últimos anos. Como é que o senhor pode fazer para mudar essa realidade? Candidato, 2 minutos para a sua resposta. É fundamental que a gente desenvolva o comércio da cidade, porque é desenvolvendo o comércio, cadastrando, fazendo com que todos os comércios dessa cidade consigam ali fazer suas devidas declarações, que a cidade começa a ter uma importância maior no ICMS. Os impostos da cidade que os trabalhadores sofreram muito. A própria pandemia vai dar efeitos, né, no repasse do ICMS, né, que é o imposto do Estado, vai dar efeitos nesse repasse até 2022 por conta do índice que é calculado também com valores de outro ano. Então, quando a gente olha para um cenário como esse, é sim muito preocupante, mas o ponto principal para a gente conseguir aumentar o ICMS no estado de São Paulo é fazendo com que a gente desenvolva o nosso comércio, faça com que esse comércio seja organizado, faça com que a Secretaria de Comércio deixe de ser um balcão de negócios, como tem sido, e comece a se tornar uma secretaria profissional, uma secretaria que respeite o comerciante, uma secretaria que dê condições, que combata o comércio irregular, ao passo que ajude a regularizar quem está aí, fortalecendo inclusive outros serviços. Quando a gente tiver a oportunidade de fazer essa cidade se desenvolver de forma turística, que o governo do estado atrapalha bastante quando não consegue fazer com que essa cidade, inclusive, retrai os recursos que vêm para a cidade na verba DAD. E a gente vai dialogar com o governo do estado para conseguir desfazer esse mal entendido e consiga ter os recursos. Então, quando a gente conseguir fazer essa cidade de forma turística, se desenvolver bem, vai ter mais gente consumindo aqui, o comércio vai melhorar, vai ampliar e com isso o repasse vai ser maior. O índice é calculado e vai conseguir até 2022 melhorar esse comércio da cidade. Muito obrigada, candidato. Candidata Solange Freitas, 1 minuto de réplica. O problema no repasse do ICMS, São Vicente deixou de arrecadar muito nos últimos anos, é porque muitas vezes o valor desse imposto não fica na cidade de São Vicente, fica nos centros de distribuição das empresas. E para que isso não aconteça, você tem que manter uma fiscalização. A gente foi atrás desses números, dessas informações, para descobrir o que estava acontecendo. São Vicente caiu demais e Praia Grande subiu demais. E qual foi a solução?
Praia Grande fez um convênio com o governo do estado, que o candidato reclama tanto, fez esse convênio e conseguiu manter uma fiscalização maior. E hoje Praia Grande recebe muito mais, olha que recebia menos do que São Vicente, agora arrecada muito mais do que a cidade de São Vicente. Quando a gente tem gestão, quando a gente faz parcerias com o governo do estado, a gente consegue fazer as coisas acontecerem, ao contrário do candidato que só reclama do estado. Muito obrigada, candidata. Candidato Caio Amado, 1 minuto de tréplica. Puxa vida, que tiro no pé, porque você está falando que Praia Grande conseguiu melhorar, mas o secretário de comércio da cidade nesses últimos 3 anos, aqui em São Vicente, que é a nossa cidade, era do PSDB. Era inclusive o Kellerson, que está sentado ali no canto, olhando para você. Por que ele não conseguiu melhorar? Então, essa arrecadação, por que ele não conseguiu fazer isso acontecer? É um problema quando a pessoa vem à TV conversar com o eleitor e acaba fazendo, vou fazer, que nem ela colocou que vai limpar bueiro todo dia. Está se sujando de política, Solange. Está começando a fazer promessa que não vai cumprir. Limpar bueiro todo dia é um problema. A gente vai ter que... Bom, está interrompendo aqui, acho que ela está se descontrolando um pouquinho. Gente, a gente vai fazer o comércio da cidade melhorar com uma boa condução da cidade. Eles já tiveram oportunidade e não fizeram. Foram secretários do comércio. O coordenador de campanha dela foi secretário do comércio. Pensem nisso na hora de votar. Muito obrigada, candidato. E agora vamos à nossa última rodada de considerações finais. Pela ordem de sorteio, cada candidato terá 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Vamos lá, então. Candidato Caio Amado, 2 minutos para suas considerações finais. O que a gente construiu para essa cidade é concreto. Eu não comecei a morar nessa cidade nesse ano. Eu não decidi ser candidata a prefeita nesses últimos 7 meses. Eu sou daqui, sou morador de São Vicente, vivo esse dia a dia, me preparei para ser prefeito e nas últimas eleições a gente quase chegou no segundo turno. Batemos na trave, mas tudo no tempo de Deus. Caminhei 4 anos e agora a gente está nesse segundo turno podendo conversar com você frente a frente sobre proposta, independente de qualquer coisa. Primeiro turno que fique no passado, com tudo que aconteceu, que a polícia elucide todos os fatos, mas que a gente possa aqui falar de proposta, porque essa cidade não se resume a 1, 2 pessoas, essa cidade se resume a você que está assistindo a gente, se resume a 360 mil vicentinos que pedem socorro. O processo de mudança dessa cidade já começou. Nós elegemos 4 vereadores nessa cidade. Jefferson Cesaroli, Adilson da Farmácia, Tiago Alexandre e também o nosso Jatobá. Gente, 4 vereadores. A candidata Solange elegeu 2, a gente já larga na frente para buscar a maioria da Câmara. O vereador mais votado da cidade foi do meu partido. A mulher mais votada da cidade, Jovem Giovana, foi do meu partido. Isso se chama projeto político, construído a muitas mãos. Nós temos acesso ao governo federal, como eu disse, o Podemos tem 11 senadores no Senado Federal, a segunda maior bancada, um partido forte no governo federal que vai nos dar total acesso. O DEM é o partido do vice-governador. Eu não vou esperar nada de PSDB sair, eu quero é diálogo, não quero briga, mas a gente tem que pontuar, tem que ter posição sobre o que a gente defende. Eu sou por São Vicente e o DEM vai dar esse diálogo para a gente no governo estadual também, através do vice-governador Rodrigo Garcia, que já me recebeu e está à disposição. Essa é a hora de fazer essa cidade crescer. Vem junto, você que está indeciso, que não votou, agora é Caio Amado, agora é 19. Muito obrigada, candidato. E agora, então, para a gente fechar aqui, candidata Solange Freitas, 2 minutos para suas considerações finais. Não é pena o candidato Caio Amado só fazer críticas ao governo do estado, ao PSDB, mostrando que se for eleito vai ser igual a um Billy na vida, só brigando com o governo do estado e não trazendo recursos. Já foi provado que quando a prefeitura não anda com o governo do estado, nada acontece. Vamos fazer uma comparação às cidades de Santos e de Praia Grande, que são as vizinhas de São Vicente, que são governadas por prefeitos do PSDB, a diferença é muito grande. Se o PSDB é tão ruim, São Vicente, que nunca foi governada pelo PSDB, está lá embaixo.
E as cidades da Baixada Santista governadas pelo PSDB estão muito à frente, anos à luz na frente de São Vicente. Mas independentemente de partido, quem vai governar essa cidade sou eu. E o nosso partido fez 2 cadeiras na Câmara, que a gente tem muito orgulho. O candidato Cauê Amado fez uma coligação, tem 3 partidos, por isso fez 2 a mais. A gente está muito orgulhosa do nosso desempenho nas urnas, ganhando e ficando em primeiro lugar para o segundo turno. Eu amo a cidade de São Vicente, eu moro na cidade, eu conheço cada cantinho de São Vicente, conheço todos os problemas da cidade e você sabe disso. E olha, minha experiência de 30 anos de jornalismo, vendo como os prefeitos resolviam ou não os problemas, é essa experiência que eu trago e para uma equipe técnica. Eu não vou fazer politicagem, os nossos secretários não vão ser políticos, vão ser técnicos e a gente vai fazer uma gestão com carinho. São Vicente precisa desse olhar da mulher, mas um olhar firme e forte. E você sabe que eu tenho coragem para enfrentar os problemas e tenho competência, sim, para governar e ajudar São Vicente a crescer. Vote 45 no dia 29, vote na renovação, mas vote muito principalmente... Muito obrigada, candidata. Que a gente vai fazer uma coisa Chegamos ao fim do debate com os candidatos à Prefeitura de São Vicente. Muito obrigada aos candidatos, obrigada a toda a equipe que tornou esse debate possível e obrigada a você pela sua audiência.